Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês nesse momento. Então a gente está, nós já tivemos algumas aulas sobre o módulo controle de estoque. E na nossa última aula nós trabalhamos alguns pontos já sobre cálculos dos níveis de estoque, né? O que seriam esses cálculos dos níveis de estoque? Nós trabalhamos na última aula sobre a conferência quantitativa e qualitativa, né? No cálculo para calcular os níveis que estão no estoque. E hoje a gente vai continuar falando, né, desses níveis de estoque. Então a gente tem aqui um gráfico, né, como vocês podem ver, que esse gráfico se chama gráfico dente de serra, né? Porque ele forma, no caso aqui, a quantidade, consumo, reposição, consumo. E aqui nesse caso aqui é o tempo, né? Então, a prática nos mostra que essas quatro condições ocorrem-se com frequência. Não existir alteração do consumo durante o tempo T, né? No caso aqui, T é o de tempo. Não existem falhas, então, na administração que provoquem o esquecimento ao solicitar-se a compra. O fornecedor do material também nunca atrasa a sua entrega e nenhuma entrega do fornecedor foi rejeitada pelo controle de qualidade. Então, essas condições não ocorrem com frequência, como é falado aqui, né? Essas condições desses níveis de estoque. Não é uma coisa que está sempre ocorrendo. Para se calcular, então, os níveis de estoque, nós temos algumas fórmulas. Nessa fórmula, nós temos esse consumo médio diário versus o tempo de reposição. Temos também depois o custo médio diário, que é o consumo das mercadorias em um determinado período, ou seja, dias desse período, né? Então, no caso, essas são as duas formas para a gente poder fazer o cálculo do estoque, né? Do consumo médio, né? Porque o nosso tema é calcular quais são os níveis de estoque, né? Do estoque que tem. Então, para manter-se então esse estoque em dia, é essencial para que uma empresa possa gerir então seu negócio e planejar também novas compras. Então, para isso que utiliza esses níveis, né? Essas fórmulas de como calcular os níveis, no caso se o estoque está muito alto, se o estoque está muito baixo, é dessa forma. Então, só será possível então planejar essas compras se você souber o que há no estoque, né? Então, sem a gente saber, não tem como fazer nenhum cálculo, né? Então, esse cálculo é feito a partir do que a gente tem no estoque. Nem todos os meses nós temos a mesma quantia de produto. Tem a saída esperada, né? Porque tem mês que sai mais tal produto, tem mês que sai menos, vai depender, né? Vai depender dos meses. Por isso, a grande necessidade de ter um controle sobre isso, evitando-se assim que as compras desnecessárias então sejam feitas. Para isso, temos como um relatório de que há no estoque e ainda é possível prever, então, a sazonalidade das suas vendas, ou seja, os meses em que determinados produtos têm mais saída ou que já não vende mais tão bem, né? Então, tem como a gente, por exemplo, tem um determinado produto, tem mês que vende melhor, tem mais saída, tem mês que não. Então, no caso, vai dar para a gente, fazendo esses cálculos, vai dar para a gente saber em qual mês sai mais determinado produto, em qual mês sai menos determinado produto. Provisionando-se assim essas quantidades do estoque, que poderá ser usada estrategicamente, nós teremos o que damos o nome de estoque mínimo, né? Então, no caso, muitas empresas têm estoque máximo, estoque mínimo. Nesse caso, nós damos o nome aqui de estoque mínimo. Quando há uma reposição, então, desse estoque,
este se soma assim então ao estoque mínimo, né? Então, quando entra alguma mercadoria nova, né, ele vai se somar ao estoque mínimo que a empresa já tem. Quando há essa reposição, o estoque, ou seja, do que ele se une ao estoque mínimo, temos então a soma do estoque de segurança com aquele lote que já foi comprado. O estoque médio, então, chamamos então dos níveis intermédios. São dos produtos que durante então esse tempo da atividade comercial, que é da compra e também da venda. Depois a gente tem também como a gente pode, né, começar a fazer os cálculos desse estoque mínimo. Então, antes da gente começar a falar do estoque mínimo, então nós vamos falar que esse estoque médio da empresa é uma métrica apurada, então, a partir da quantidade de itens que a gente tem mantidas em estoque, dividida, então, por um período específico, que pode ser, esse período pode ser, no caso, diário, semanal, mensal e até anual. Esse período depende muito do giro de estoque, então, da distribuidora. Em alguns casos, então, é preciso adicionar o estoque de segurança, né, como nós falamos na fórmula. Além disso, quando a empresa, então, trabalha com diversos itens, esse cálculo deve ser feito por categoria. Essa análise deve ser diferenciada, então, pela característica dos produtos. A perecibilidade, por exemplo, ou seja, fazer esses cálculos, né, desse estoque médio pelos tipos de produto, né, que tem bastante tipo. Nesse caso aqui, nós falamos dos produtos perecíveis. Esses produtos perecíveis, como nós citamos ali, temos que fazer diário, semanal, mensal e até anual. Então, como é produtos perecíveis, geralmente se faz essa contagem desse estoque, né, para saber esse estoque médio, ou se faz, né, no caso, diário, ou se faz semanal, né, porque produtos perecíveis, no caso, são produtos que vencem rápido, né, então para manter esse estoque, né, esse consumo médio diário, então a gente, no caso, faz essa contagem. Para a gente calcular esse estoque médio, diferente do estoque máximo, né, que nós estamos falando do médio. São a quantidade permitida, então, para não comprometer a capacidade de armazenamento dos produtos. É o capital, por exemplo, de giro da empresa. E depois vai entrar o estoque mínimo, que nós vamos falar, né, no outro vídeo mais detalhado. No caso, a quantidade de segurança mantida para evitar, então, os problemas no atendimento. No atendimento das demandas, né, no caso dos clientes, nas fases subsequentes do processo, que acarretam-se paradas de produção e também atrasos, também prejuízos. O cálculo do estoque médio, né, a gente deve usar, no caso, a fórmula como nós falamos aí, que é desse estoque médio, estoque inicial por período, no caso, e o estoque que é no período escolhido, né? Então, no caso aí, né, nós temos o consumo médio, que é no caso diário, né, como nós falamos, que é os produtos perecíveis, para fazer a reposição. E depois a gente vai ter o consumo médio diário igual ao consumo de mercadorias de um determinado período. No caso, em dias desse período. Então, como produtos perecíveis, né, a gente tem essa contagem do estoque. Então, por exemplo, para exemplificar, vamos supor que um empreendedor, então, resolveu apurar o estoque médio de coleiras para o cachorro no último ano. Ele iniciou, então, as atividades da empresa com 1.000 coleiras. E no decorrer dos meses, ele adquiriu mais 1.100 unidades.
Nesse período, então, foram vendidas 700 unidades. Logo, o estoque médio será 1.000, que é do estoque inicial, que é igual ao estoque inicial, mais 1.400, que é o estoque final. Né? Então, no caso aqui, repetindo, 1.000 do estoque inicial, mais 1.100 que foi feito a compra, menos 700 que foi feito a venda, né? Nesse caso, então, a gente vai ter 1.400, que é o estoque nosso final. Então, esse estoque médio de 1.000, que é o estoque inicial, mais 1.400 do estoque final, é nos 12 meses. E o estoque médio, no caso, vai ser 200 unidades por mês. Então, é dessa forma que é feito esse cálculo para saber qual é o estoque médio. Daí, no próximo, nós falaremos do estoque mínimo.